Olá, meu nome é Ivan Taveira e nós estamos estudando a Bíblia Sagrada com temas incríveis. E o tema de hoje é o homem após a morte. O que acontece com um homem após a morte? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Existem muitos pensamentos, muitas doutrinas sobre esse assunto e muitas divergentes entre si. Mas de fato, o que a Bíblia diz sobre esse tema tão importante? Hoje nós vamos estudar sobre esse tema muito importante e descobrir o que realmente a Bíblia diz. Primeiro é necessário você entender um princípio. Aparentemente há textos contraditórios na Bíblia, mas na verdade a Bíblia não pode se contradizer. É nós que estamos interpretando errado. Então, por que tem tantas doutrinas a respeito desse tema, divergentes umas das outras, diferentes umas das outras? Porque as pessoas pegam uma visão de uma parte, esquece de outra parte, não vê um todo. Então, para nós entendermos um tema na Bíblia, nós precisamos pegar a Bíblia toda. O que a Bíblia toda diz referente a esse assunto, a esse tema, para que nós possamos compreender. Jesus nos deu uma dica muito importante quando ele foi tentado lá no deserto. O diabo também conhece a Bíblia, e o diabo ele pode deturpar a Bíblia. E ele fez isso quando ele tentou Jesus. Primeiro ele chegou para Jesus e disse para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. O que Jesus disse? Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, da boca de Deus. Então olha só que interessante, Jesus citou a Bíblia. Está escrito. O diabo percebeu, é Bíblia? Então tá. Levou Jesus num lugar alto e disse para Jesus: se tu és filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. Olha só, o diabo também citou a Bíblia. Só que na Bíblia não está dizendo para pular, né? Então olha só, ele pega a Bíblia, deturpa o texto bíblico. Então como Jesus corrigiu isso? Quando Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você percebe? Jesus disse, também está escrito. Também está escrito. Então Jesus nos deu uma dica muito importante de como devemos estudar a Bíblia. Pegar o está escrito e o também está escrito. Porque não pode se contradizer. A palavra de Deus não se contradiz. Percebe? Então hoje nós vamos estudar esse tema importante. O homem após a morte. Mas antes, vamos pedir a direção do Espírito Santo para que nós possamos ser guiados por Ele? Vamos orar. Pai Santo e amado, nós te louvamos pelas tuas misericórdias, Senhor Deus. É por causa dela que nós não somos consumidos. Neste momento, Senhor Deus, que nós vamos dar a Tua Palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender, Senhor Deus, esse assunto tão importante na Tua Palavra. Por favor, Senhor Deus, dirija-nos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor Deus, por Tua misericórdia. Por Jesus, eu oro, te peço e agradeço. Amém. Então vamos lá. O que acontece com o homem após a morte, né? Olha só. A crença na vida após a morte, vivida por uma alma imortal, é um princípio fundamental de muitas religiões, tais como o hinduísmo, várias denominações cristãs e judaicas, zoroastrismo, islamismo, fé Bahá'í e todas as vertentes do espiritismo. Percebe, gente? Então, a crença na imortalidade após a morte, que a alma é imortal, ela é a base de muitas religiões, inclusive do cristianismo. Né? Só que pensamentos diversos, sabe? Pensamentos diversos. Umas interpretam de uma coisa, outra forma de outra. Né? Então vamos ver realmente o que a Bíblia diz. Olha só. Basicamente existem três posições teológicas sobre alma. Né? O holismo, o que vem a ser o holismo? É o conceito de que o homem é um todo. Não há divisão entre corpo, alma e espírito. Em resumo, não temos uma alma, nós somos uma alma. Então essa visão holística, tá? Ela vem de origem também do monismo. Né? Monismo tem várias vertentes, mas o holismo basicamente é essa. Nós somos um todo. Não há como uma parte viver sem outra parte, sabe? Não há como a gente viver sem respirar, percebe? Então, esse é o pensamento holístico, tá? Tem o dualismo. O dualismo já tem, né, um conceito diferente, olha só. O conceito de que o homem é formado de corpo, que é a matéria física, né? E alma, que é a matéria espiritual, imortal, que sobrepõe ao corpo, quer dizer, sobrevive depois do corpo. O corpo morre, mas a alma não. Percebe? Então, esse é o dualismo. É de origem grega, de origem da filosofia grega, tá? Aí nós temos também a tricotomia, já é um conceito menos difundido, não tem tanto no cristianismo esse pensamento, mas ainda existe. É o conceito menos difundido que acredita que o homem é formado por corpo, né, matéria física, por alma e por espírito, quer dizer, matéria espiritual, que são eternos. São três coisas que o homem tem que são diferentes umas das outras. Então esse é a tricotomia, tá? É esse pensamento teológico sobre esse assunto, tá bom? Mas hoje nós vamos abordar então o tema holístico, tá? Porque eu sou holístico, tá? Então nós vamos ver várias posições de alguma forma, né? Mas vamos abordar nesse aspecto, tá bom? Então olha só,
Doutrinas da imortalidade da alma. O que o Espiritismo tem em comum, né? As doutrinas espíritas têm em comum. Né? O Espiritismo tem 3 preceitos fundamentais. O primeiro é o da evolução, né? Da evolução do espírito, através de reencarnação. O que eles acreditam? Que a pessoa ela vai evoluindo na medida que ela vai se reencarnando. Se a pessoa era uma pessoa rude, bruta, ignorante, ela morreu nessa brutalidade, nessa ignorância, então ela vai reencarnar de novo, talvez no outro corpo, no outro ser. Alguns acreditam até em outra matéria, né? E então nessa fase, nesse processo de reencarnação, né, sucessiva, ele vai se aprimorando, né? Nós vamos ver a implicação disso, tá? Nós vamos ver a implicação disso aí. E olha, outra questão também que eles têm, né? A existência de vida em outros mundos, né? Por exemplo, a alma vive, ela vai para um lugar, né? Então, alguns cristãos afirmam que vai para o seio de Abraão, outros vão para o céu, outros vão para o inferno, outros para o purgatório, né? Outros para mundos sucessivos, né? Vários mundos. Então, tem vários pensamentos, né? E também a prática mediúnica. O que é a prática mediúnica, né? É a prática de comunicação entre os vivos e os mortos. Então, no Espiritismo, crê-se que a pessoa possa ser possuída, que o espírito pode falar de alguma maneira, né? Que ele pode se comunicar com os vivos. Então, esse é um pensamento. E essa reencarnação, né? A reencarnação é um princípio central das religiões indianas. Percebe que isso no paganismo, gente, isso no paganismo é um fundamento também, tá? A reencarnação é um princípio central das religiões indianas e muitas outras variedades do paganismo. Embora existam grupos que não acreditam em reencarnação, em vez disso acreditam na vida após a morte, quer dizer, mesmo assim eles acreditam que uma alma continua viva depois da morte, tá? Então esse é um conceito das doutrinas da imortalidade da alma, tá bom? Bom, doutrina espírita da imortalidade da alma, né? O que os espíritas pensam, né? Olha só, eles rejeitam a Trindade, porque para eles Deus é um só, tudo bem, eles acreditam em Deus, mas olha, Jesus é apenas um ser evoluído, que alcançou o grau máximo de evolução humana, que todos podem alcançar. Então, tipo assim, Jesus é um ser supremo, evoluído, que é um modelo, né, de evolução, que foi se reencarnando, e foi se aprimorando cada vez mais, né? Então, assim, Jesus não é filho de Deus. Já começa por aí a implicação. Outro detalhe, olha, eles não acreditam na ideia de um céu, segundo o Espiritismo, né? O universo compreende planos de existência, quer dizer, um plano material e planos espirituais, então, vários planos, né, em diferentes graduações, conforme o grau de evolução dos espíritos, né? Então, conforme vai se reencarnando, eles vão para um lugar diferente. Se a pessoa era bruta, ele vai para aquele lugar ali, para aprender um pouco mais ali, para reencarnar de novo, para que depois, ele aprendendo na reencarnação, ele volta para um patamar mais elevado na ascensão espiritual, percebe? Então, são vários patamares, né, espirituais que eles vão ascendendo, percebe? Então, isso, gente, isso tem implicações muito graves, contrárias frontalmente com a palavra de Deus, tá? Nós vamos aprender isso também. Mas o que a Bíblia ensina, então? O que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Bem, nós vamos lá, então, para o Gênesis, por início de tudo, como tudo começou, né? Alma vivente, olha só que interessante, gente, que diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, olha. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que detalhe bem pequeno aqui, mas tão importante, tão profundo. Não passou a ter uma alma, passou a ser uma alma. É uma conta simples de matemática, gente. Pó, Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida no homem que era pó, estava ali inanimado, como nessa imagem nós estamos vendo aí, né? O homem, Deus fez o homem do pó da terra, Deus colocou coração, pulmão, cérebro, né? Deus fez o homem perfeito, o homem estava ali perfeito, só que não tinha vida, era um defunto, literalmente um defunto. Então Deus soprou o quê? O fôlego de vida, né? E o homem então passou o quê? A ser alma vivente. E no hebraico, gente, é o seguinte: pó é Adama, ou Adamá, né? Pó. Por isso que o Adão vem desse nome. Por que Adão? Adão é do pó. Vem da palavra hebraica Adama, ou Adamá, que significa pó, significa terra. Então, olha só: pó, né? Adama, mais ruá. Esse ruá aqui, gente, é o fôlego, é o Espírito de Deus, o fôlego que Deus dá, o sopro, tá? Sopro. No grego é pneuma. Pneuma, é cheio de ar. Então é o fôlego, o sopro, tá? E aí o homem se torna o quê? Um nefesh.
O que é o Nefesh? Um ser pensante. Um ser pensante, um ser que pensa. Nefesh, gente, alma, né? Alma vivente, alma no hebraico, é Nefesh. E em grego é psique. Psique. Olha que interessante, pensamento. Percebe? Então, por conceito hebraico da criação do homem, o homem não tem uma alma. Deus não colocou uma alma nele. Não, pelo contrário, Deus soprou um fôlego de vida. Um exemplo muito bacana que é fácil para a gente compreender é uma lâmpada. Pensa numa lâmpada. Numa lâmpada, ela está apagada. Ela não está passando corrente elétrica nela. Então ela tem todos os componentes, ela está ali prontinha para acender, mas não passou corrente elétrica nela. Então quando você toca no interruptor e permite que a conexão vá e a corrente elétrica vai até a lâmpada, o que acontece? A lâmpada acende. Ela produz luz. Produz luz. Então, imagina só que a lâmpada seria o homem, o pó. A corrente elétrica seria o fôlego de Deus, sabe? O fôlego de Deus, o sopro de Deus, a corrente elétrica. E quando então o sopro de Deus, que é a corrente elétrica, toca na lâmpada, o que acontece? A lâmpada acende, brilha. E o que acontece quando se apaga a lâmpada? Para onde vai a luz? Né? A luz apaga. É assim um homem, tá? É assim um homem. Quando o homem morre, para onde que vai a alma? Né? Porque o que é a alma? É o resultado do sopro de Deus no pó. Né? O homem passou a ser alma, tá? Não a ter alma. Então esse é um conceito muito importante para a gente começar logo aqui, tá bom? Agora, olha só que interessante, gente. Alma não é apenas ser humano. A Bíblia apresenta que os animais também são almas. Olha só o que diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 20, olha. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, percebe? Répteis de alma vivente, percebe? Olha só, Salmo capítulo 104, verso 29 e 30, olha. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Olha só, o contrário aqui, né, dos animais também. Quando Deus tira o fôlego, o que acontece? Morre. Morre, tira o fôlego, morre. Percebe? Então, o mesmo processo que acontece com os homens, acontece com os animais. Percebe? Então, vamos continuar. Olha só, como tudo começou, né? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim, olha. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha essa palavra morrer aqui, gente. É morrer mesmo, é deixar de existir. Qual que é o conceito de morte para você? O que é morte para você? Né? O que é finalidade para você? Fim, né? Acabou. Eu peguei uma coisa aqui e destruí. Não existe mais, sabe? Esse é o conceito bíblico de morte. Você vai morrer, vai deixar de existir. Morte é a cessação da vida. Morte é isso, cessar a vida, sabe? Então, Adão não sabia que era morte. Adão nunca tinha morrido, né? Então, mas Deus sabia. Deus disse, você vai deixar de existir. Se você me desobedecer, Adão, se você comer do fruto dessa árvore, você desobedecer, você vai deixar de existir. Você vai morrer, sabe? Morte é cessação da vida, deixar de existir, sabe? Foi muito claro isso. Mas o que aconteceu, né? Olha só como tudo começou, com essa questão da imortalidade da alma aí, né? O diabo então tentou Eva, né? Então o diabo falou para Eva, Eva, assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Eva disse, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Mas dessa aí, Deus disse que eu não posso nem tocar nela. Que se nós comermos, nós vamos morrer. O que a serpente falou para Eva? É certo que não morrerás. Gênesis capítulo 3, verso 4. Essa foi a resposta da serpente. Então, da onde vem essa doutrina da imortalidade da alma, de que a pessoa não morre? Deus disse, se você comer, você vai morrer. E a serpente disse, é certo que você não vai morrer. Quem está certo, gente? Quem está certo com relação a isso? Percebe? Então essa doutrina da imortalidade da alma já começa aí, olha, com a serpente, tá? Olha só, texto da Bíblia que fala com a questão da morte, né, que acontece com o homem, olha. Gênesis capítulo 3, verso 19, olha. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Simples assim, gente. Você vê a matemática? A matemática é essa. Quando Deus criou o homem, o pó mais fôlego de vida é igual o quê? Alma vivente. Agora, alma vivente menos fôlego de vida é igual pó. Sabe? É igual pó. É o contrário do que está lá em Gênesis. Simples assim. Olha só o que diz a Eclesiastes. Olha, Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, simples. Não foi Deus que deu o espírito?
Não foi Deus que deu fôlego? Então o fôlego vai voltar para Deus que o deu. E o pó vai voltar para o pó. A alma apagou. A alma apaga. Ah, para onde vai a alma? Para onde vai a luz quando você apaga a lâmpada? Para onde vai a luz? Deixa de existir. A luz apaga. Percebe? Assim acontece também com o homem. Tá bom? Vamos lá então, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, olha. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Percebe o que a Bíblia diz dos mortos? Não tem consciência, sabe? Não sente dor. Não. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina só. Você vai pegar um ônibus com um amigo. Você está indo para a capital. Vamos supor, você está indo para a capital, você vai pegar um ônibus. Você está muito cansado mesmo. Mas seu amigo está bem descansado, ele dormiu bem o dia, né? Está bem tranquilo, vai viajar com você. Então você monta no ônibus, você pega no sono e você apaga. Mas o seu amigo continua acordado. Você não vê o cobrador passando dentro do ônibus, você não vê as pessoas se levantando para ir no banheiro, você está dormindo. Você está dormindo, sabe? Então você não vê nada do que acontece durante a viagem. O seu amigo está ali cansado porque você está roncando demais, ele não consegue nem dormir, né? E de repente está chegando em São Paulo, ele te acorda, olha, já chegamos. Você fala, já chegamos? Você nem viu, você nem percebeu, sabe? É assim, comparado à morte é assim, sabe? Você não tem. Jesus comparou a morte, gente, como um sono. Percebe, olha só, lá em João capítulo 11, do verso 11 a 14, olha o que Jesus diz, olha, com relação a Lázaro, né? Quando deram o recado para Jesus que Lázaro estava doente, né? Então Jesus não foi lá naquele primeiro momento, mas então Jesus decidiu ir. Jesus disse assim, olha, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Percebe, gente? Jesus comparou a morte como um sono, um estado de inconsciência, em que as pessoas não sabem mais nada. Fica ali, fica no pó da terra, ali descansando ali no pó da terra. Né? Até quando, né? Nós vamos ver isso aqui. Até a esperança, né? Qual que é a esperança dos fiéis? Qual que é a esperança daqueles que creem em Jesus Cristo? Né? Olha só, desde o Antigo Testamento, gente, o patriarca Jó já tinha essa esperança no coração. Olha só, Jó capítulo 19, verso 25 a 27, olha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Olha só, Jó estava ali passando uma tribulação danada, né? Com aquelas feridas todas, com aquela toda angústia. Então ele se lembrou, ele fala assim, o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem que é o Redentor de Jó, gente? Quem que é o Redentor de Jó? O Messias prometido, Jesus Cristo. E ele diz que, olha só, depois de consumir a minha pele, né? Depois de consumir a minha pele, quer dizer, eu vou morrer. Eu vou morrer, vou pro pó, vou pro sepultura, vou pro pó. Mas na minha carne, quer dizer, eu vou ser ressuscitado. A minha carne, na minha carne eu verei a Deus. Vê-lo por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. Que coisa maravilhosa, né? Que fé de Jó, não é verdade? Jó já tinha essa esperança, gente. E no Novo Testamento, né? Qual a esperança dos fiéis no Novo Testamento? No Antigo Testamento era a esperança da ressurreição. E no Novo Testamento? A mesma coisa, olha só. O que Paulo disse lá para os Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, olha. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Por que Paulo está dizendo que estaremos? Porque eles não estão. Se os que morreram em Cristo já estivessem com Cristo, por que Jesus viria ressuscitá-los? Você percebe, gente, como que não tem muita coerência essa doutrina? Ah, não, ele morreu, foi para o céu. Ah, é, mas aqui está dizendo que Jesus vai voltar do céu, vai vir do céu e vai ressuscitar os que morreram em Cristo. E assim, só assim, estaremos sempre com o Senhor. Vamos estar sempre com o Senhor, porque não estão. Se eles vão estar com Deus, é porque eles não estão. Percebe? Estão no pó, dormindo. Incrível, não é verdade? Simples assim. Olha só. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, olha. Paulo, o apóstolo Paulo, mandando a sua carta para Timóteo, ele diz a respeito dele mesmo, né? Olha só, Paulo diz assim, olha, Paulo estava para ser morto, gente. Paulo estava preso, estava prestes a ser decapitado na prisão. E ele faz essa declaração para Timóteo, olha. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está fazendo uma declaração aqui. O Paulo que disse lá, né, para os Tessalonicenses, olha, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Paulo achava que ia ver Jesus em vida, que Jesus ia voltar no tempo dele. Mas agora que Paulo já está morrendo, Paulo já está aqui condenado à morte, numa prisão romana, e está mandando essa carta para Timóteo, ele está dizendo assim, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Ele falou assim, eu combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? Quando Jesus voltar para ressuscitar. Porque ele mesmo sabia disso. Ele disse para os Tessalonicenses isso, percebe? Ele diz assim, olha, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, ainda que Jesus não voltou no tempo dele, mas disse assim, olha, aqueles que acreditarem na vida de Jesus, que amarem a vida de Jesus, que aguardam essa bendita esperança, também tem essa esperança no coração também. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então, essa é a palavra de Deus, gente. Não tem dificuldade em entender essas coisas, percebe? Olha só, o que acontece com essas doutrinas equivocadas, gente, que as pessoas deturpam tudo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, olha. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O espiritismo, gente, é abominação para Deus. Deus detesta o espiritismo. Sabe, Deus detesta. Quem são os espíritos que aparecem? Então, peraí, Ivan, você está me dizendo que não tem alma? Mas essas pessoas que morrem aí, o que acontece? Quem são essas pessoas que aparecem? Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu real. Uma pessoa da igreja, ela de muita fé, ela tinha um filho, e esse filho foi lutar na guerra do Vietnã. Ele foi como médico, né, lutar na guerra do Vietnã, como socorrista lá, né. E aí os vietnamitas fizeram um ataque lá no acampamento onde ele estava, e ele foi dado como morto. Então levaram a bandeira lá dos Estados Unidos para a mulher, né, para essa senhora, né, e ela ficou entristecida demais. Mas passado algum tempo, chegou na casa dela, na porta da casa dela, alguns espíritas chegou na casa dela. Tocaram a campainha, ela atendeu, e eles disseram, a senhora é fulano de tal, mãe de tal fulano? Sim, sou eu mesmo. Olha, a gente queria pedir um favor para a senhora. O seu filho está se manifestando lá no nosso centro espírita. E ele quer falar com a senhora, não está deixando a gente em paz. E a gente queria que a senhora fosse lá para conversar com ele, que ele quer falar com a senhora. Ela disse assim, olha, eu sou cristã, eu não acredito nessas coisas não. Dona, a gente não quer saber se a senhora acredita ou não acredita, a gente está pedindo para a senhora um favor, para a senhora ir lá, porque ele não está deixando a gente em paz, a gente quer só paz. Ela pensou com ela, falou assim, vou lá desmascarar esse povo, vou lá desmascarar eles. Ela foi. Quando chegou lá, ela falou com o filho dela. O filho dela, coisas que só ela e o filho dela sabiam. Com a voz do filho dela, mãe, sou eu, mãe, como a senhora tá, mãe? Sabe aquela coisa toda? Ela, meu filho, é você mesmo, meu filho? Sou eu, mãe. Mas como que eu vou saber se é você mesmo, meu filho? Mãe, a senhora lembra de tal coisa, mãe, que nós fizemos juntos, mãe? Aquele médium não podia saber jamais aquelas coisas ali. Ela ficou tão impressionada com aquilo, que ela chegou e falou pro pastor, você me enganou esse tempo todo, pastor. Eu não vou mais ficar nessa igreja aqui, porque vocês disseram que a pessoa que morre não tem alma. Mas olha só, eu conversei com meu filho. E ela passou a frequentar o centro espírita. Até que um dia, o que aconteceu? Tocaram a campainha na casa dela. Ela abriu a porta, quem que era? O filho dela vivo. Ele tinha conseguido sobreviver ao ataque dos vietnamitas. Uns aldeões, os Vietcongs lá, uns aldeões foram lá, cataram ele, levaram para a aldeia lá, curaram ele. E ele escondido ali, depois de muito tempo de tratamento, ele conseguiu ali esconder, fugir, e chegou até a base militar americana. Então levaram ele de volta para a família. E aí a mãe percebeu então, puxa, se meu filho estava vivo, com quem que eu falei então? Com quem que eu falei? Então quem são esses espíritos, gente? Olha só o que diz lá 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15, olha. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Percebe, gente? O diabo ele tem capacidade de seduzir, de enganar, sabe? Se você ligar a televisão e ver uma pessoa imitando, por exemplo, o Lula, você vê uma pessoa imitando o Lula, se você fechar os olhos, você fala, puxa, mas imita igualzinho, é o Lula. Mas quando você abre os olhos, você vê que não é. Então, se o ser humano é capaz de imitar o outro, gente, quanto mais os anjos caídos. São demônios enganadores, sabe? São demônios enganadores. E eles seduzem, gente, seduzem. Então, qual que é o objetivo, na verdade, do diabo, então? Seduzir as pessoas por um engano tão desse, né? De que a pessoa tem uma alma. Qual que é o objetivo dele com isso? Por que ele quer que as pessoas acreditam que tem uma alma? Porque as pessoas podem acreditar em tantas coisas, gente. Eu vou dar um exemplo.
Por que os católicos rezam a missa do sétimo dia? Por quê? Porque eles acreditam que se a pessoa morreu, ela não era tão boazinha assim, ela foi para o purgatório. E orando pela alma dela, ela pode então alcançar a salvação. Gente, isso é terrível. Por isso que as pessoas vivem com uma vida meio displicente. Por isso que os católicos, de uma forma em geral assim, vivem uma vida assim meio que, né, de boa. Por quê? Porque acaba acreditando que tem uma segunda chance. E não há segunda chance, gente. Não tem segunda chance. Se a pessoa morreu sem fé, sem crer em Deus, se a pessoa morreu no pecado dela, sem se arrepender do seu pecado, sem se converter do seu pecado, se ela continuar na prática do pecado dela, não tem segunda chance. Então o diabo fica com essas ilusões, porque as pessoas acreditam que tem uma segunda chance, sabe? Que tem nível superior, por exemplo. Você viu que o Espiritismo acredita na reencarnação, que você vai se reencarnando, você vai ser. Então não precisa de Cristo. Você percebe como essas doutrinas, gente, são perigosas. Te afasta de Deus e você se perde. Você se perde. Você perde a sua salvação. Porque você vai dar ouvidos para doutrinas de demônios. Sabe? O demônio fala, não, você não precisa de Jesus não, você vai evoluindo, você vai se reencarnando. Você percebe como que é perigosa essas doutrinas, gente? Por isso que Deus odeia, gente, Deus odeia. Sabe? Eu devia ter colocado alguns versos aqui sobre essa questão, eu acabei não colocando, de quanto Deus desagrada, sabe? Deus desagrada do Espiritismo, Deus detesta, Deus abomina, sabe? Deus abomina. No Israel Antigo era para expulsar, até matar os médiuns, as pessoas constavam os mortos, sabe? Pois é, gente, então você percebe como que é perigoso essa doutrina da imortalidade da alma, né? Mas a Bíblia tem alguns textos difíceis de interpretação, algumas coisas assim que parece que dá a entender que tem uma alma, que nós temos uma alma, né? Então vamos trabalhar um pouquinho esses textos difíceis, olha só. Por exemplo, o ladrão da cruz lá, né, que Jesus estava, né, na cruz, então o ladrão diz para Jesus, né, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus disse para ele, olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, gente, as pessoas pegam esse verso então e falam assim, tá vendo? Jesus disse pro ladrão na cruz que vai estar com Jesus no paraíso. Então, se o ladrão morreu e foi sepultado, então ele foi com Jesus, a alma dele foi para o céu. Eles têm essa crença baseada nisso. E qual que é a resposta disso, gente? Qual que é a explicação para esse tema? Olha só, primeiro, o que acontece nesse caso é o seguinte, olha. Essa palavra que está na Bíblia, né? Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso, né? Não tem essa palavra que, esse quezinho aí, né? Houve um erro gramatical, gente, de pontuação. Por quê? Porque no grego original, você sabe que a Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, gente, 3 línguas. O Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Então, o grego não é que nem o português, sabe? Não se lê como português, o grego é constante. Tá mais ou menos assim no grego, olha, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Tá assim direto no grego, não tem... Então, o tradutor, quando pegou esse texto, ele tinha já um pensamento, né, de mortalidade da alma, ele já tinha nele esse pensamento. Então ele entendeu, olha, não tem vírgula, não tem nada, então aqui tá dizendo estarás comigo no paraíso hoje, então vai estar hoje, né? Uma vírgula, gente, muda um tema. Eu coloquei aqui, pode perceber aqui embaixo, aqui, olha, eu coloquei aqui, né, olha, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, eu coloquei a vírgula aqui, olha, antes de estarás, tá vendo, olha? Que dá o seguinte sentido, olha, o seguinte sentido, né? Em verdade te digo hoje. Esse é o sentido real que Jesus disse pro ladrão. Olha, ladrão, eu estou dizendo para você hoje, agora, estou dizendo para você, estarás comigo no paraíso. Quando? No futuro. Estarás no futuro comigo. Agora, olha o que acontece quando eu mudo a vírgula. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Já mudou o conceito, percebe? Já mudou o conceito. Então, um erro de gramática, gente, pode trazer uma interpretação equivocada, tá bom? Então, quando você pega toda a Bíblia, você vê todo o contexto, você não vai errar nessa gramática aqui. Você vai entender o que quer dizer verdade. Olha, em verdade te digo hoje, estarás comigo no futuro. Tá? Então Jesus diz para o ladrão, você está salvo. E sabe como que a gente chega nessa conclusão? Não é apenas porque é da minha cabeça que eu estou falando para você, gente. Quando Jesus ressuscitou, lá em João, no capítulo 20, no verso 17, Maria Madalena, ela foi no túmulo para visitar Jesus, né? E quando ela chegou, o túmulo estava aberto. E ela ficou assim, assustada. Ela viu anjos, né? Ele não está aqui, ressuscitou. E ela ficou assim, espantada com tudo aquilo, mas quando ela olhou, ela viu Jesus, só que ela pensou que era o jardineiro. Ela disse, onde colocaram o corpo do meu mestre, né? Aí Jesus pega e olha para ela e diz, Maria, com aquele amor, aquele carinho. Então ela reconhece que é Jesus. E ela diz, Rabone, que quer dizer mestre.
Ela vai querer abraçar Jesus, ela vai correr para abraçar ele. Mas o que Jesus disse para Maria? Eu não subi ao Pai, não me detenhas, não me toque, porque eu não subi ao Pai, eu não fui para o céu. Então, se Jesus tivesse dito para o ladrão lá que estaria com Jesus no paraíso, como que poderia estar com Jesus no paraíso se Jesus mesmo disse que não foi para o Pai, que não foi para o céu? Então, como que Jesus poderia ter levado ele? O próprio Jesus não foi. Ele mesmo disse que a palavra dele, eu não subi ao Pai, eu não fui para o céu. Então, como que ele poderia ter levado o ladrão, percebe? E tem mais um texto, lá em Mateus capítulo 12, no verso 40, quando os fariseus hipócritas vão lá tentar Jesus, né? Se tu é filho de Deus, manda um sinal do céu para que a gente possa acreditar. Aí sabe o que Jesus diz para eles? Jesus fala para eles? Diz assim, uma geração má e adúltera me pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem fique na terra. 3 dias e 3 noites no sepulcro, na tumba, no túmulo. Lê lá, Mateus 12, 40. Sabe? Então o próprio Jesus disse que ficaria numa sepultura. Ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, mas ele ficaria onde que ele estava? Onde que ele ia ficar? Ele ia ficar no túmulo, na sepultura. Ah, Ivan, mas ficou o corpo de Cristo, mas a alma saiu. Gente, por favor, por favor. Cristo disse, eu não subi ao Pai, eu não fui para o Pai. Ah, mas tem um texto lá que diz que Jesus foi lá pegar para as almas do inferno. Foi lá para... Gente, esse texto não tem nada a ver. Nada a ver. Jesus não foi pegar para alma nenhuma. O Espírito de Cristo estava naquela época lá, quando os antediluvianos ali estavam ali, Noé, advertindo eles do dilúvio que viria. Era o Espírito de Deus, ele através de Noé, o Espírito de Cristo, através de Noé, ali pregando o evangelho para eles. E eles recusaram. Eles recusaram. E veio o dilúvio então e levou todos eles. Não tem segunda chance, gente. Não tem segunda chance. Então essa doutrina que diz, foi lá pregar para o Espírito em prisão. Ué, quer dizer que o assassino, o adúltero que está em vida não se arrependeu, vai se arrepender depois de morto? Gente, por favor. Percebe como que são doutrinas assim, que não são coerentes com a palavra de Deus? Né? Mais um texto aqui interessante também, olha. Mais um texto interessante aqui, olha. Seio de Abraão, né? Seio de Abraão. Tem gente que diz assim, mas a pessoa morre e vai lá para o seio de Abraão. Porque Jesus contou uma história lá, né? Do mendigo lá do rico, né? O rico era muito rico, vivia uma vida regalada. E havia o Lázaro, o mendigo, que ficava na porta do rico ali, né? Se coçando com a telha ali, né? Sofrendo ali, cheio de feridas, e o cachorro vinha lamber as feridas dele, né? E aí então morreu o rico e também morreu Abraão. Mas Abraão morreu e foi para o seio de Abraão. Agora o rico não, o rico foi para o inferno, né? Essa é uma parábola que Jesus contou. É uma parábola. Então as pessoas pegam essa parábola e interpretam como se fosse literal. Literal, gente. Então, primeiro, eu vou falar para vocês primeiramente. O seio de Abraão, onde que é? E outra, se é o seio de Abraão, quem morreu antes de Abraão? Por exemplo, Abel foi justo. E Abraão não tinha nascido ainda. E existia seio de Abraão? Quer dizer, existia o seio de Abraão? Se Abraão não existia, se Abraão nem tinha nascido ainda. Abel morreu, para onde foi o Abel, gente? Que Deus falou para Caim? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Seu irmão foi morto aqui, ó, na terra. O paraíso era do lado ali, gente. Se Abel tivesse que ir para algum lugar, se a alma dele tivesse para algum lugar, se a alma é imortal, a alma de Abel estaria ali no paraíso. Deus não ia perguntar para Caim, Caim, o que você fez, Caim? A alma do seu irmão está aqui no paraíso comigo, aqui, ó, vê seu irmão aqui no paraíso. Você percebe, gente? Não, Deus disse para ele assim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Desde a terra, sabe? Então, a gente precisa entender mais, gente. Então, olha só a explicação para essa questão da parábola, né? Do rico e do Lázaro, olha. Os mortos estão reservados para o dia do juízo, segundo Pedro, capítulo 2, verso 9. Se estão reservados para serem punidos, então é porque não estão sendo agora. Nem mesmo os demônios estão sendo punidos presentemente. Eles também estão reservados para o juízo do grande dia, Judas, capítulo 6. Vê também lá em Mateus, capítulo 8, verso 29. Quando os demônios disseram para Jesus, Senhor, não é nosso tempo ainda do Senhor nos atormentar, sabe? Então, como que o rico está lá sofrendo, né? Como que o rico está lá sofrendo no fogo ali, no inferno ali, né? Quando vai ter isso aí, gente? Só quando Jesus voltar. Vai ter o juízo. Vai ter o juízo, sabe? Vai ter o juízo. Mas então está lá queimando? Não é assim não, sabe? Essa doutrina também do inferno, gente, ela deturpa completamente o caráter de Deus amoroso. Quando a pessoa acredita que a pessoa vai para o inferno, fica queimando eternamente, que a alma é imortal, que ela vai ficar queimando, ardendo, sofrendo, sentindo dores. Gente, isso é um Deus sádico, não é um Deus de amor como a Bíblia apresenta. Por quê? Porque o diabo ele cria essas doutrinas para deturpar o caráter amoroso de Deus, gente. Quando as pessoas acreditam nessa doutrina, essa doutrina desfigura totalmente o caráter amoroso de Deus, sabe?
Deus é amor, Deus é justo. Olha, Deus é justiça plena, pura. Como que... imagina só, gente, eu vou fazer uma reflexão com vocês. Imagina só um ladrão de galinha. O cara pegou uma galinha, roubou a galinha para matar, para comer, porque estava com fome. Fez errado, roubou, foi preso. Porque ele roubou, ele furtou uma galinha, foi preso por furto. Mas, junto com esse homem, também foi preso um serial killer que havia matado 100 pessoas. E no julgamento, o juiz condenou os dois à prisão perpétua. Seja sincero, você acha que esse juiz é um juiz justo? Condenou um ladrão de galinha à prisão perpétua, junto com um assassino serial killer que matou 100 pessoas? Você acha que esse juiz é justo? Se nós somos pecadores, nós achamos que isso é injustiça, que esse juiz foi injusto, agora imagina Deus que é justo, gente, que Deus é justo, plenamente justo. Sabe? Deus vai sim, gente, julgar cada um de acordo com as suas obras, sabe? E vai condenar cada um de acordo com as suas obras também. Uma pessoa que pecou durante 40 anos, morreu, vai para o inferno, não vai queimar 40 anos, vai queimar 100 anos, não, 1000 anos, não, 10.000 anos, não, toda a eternidade. Onde está a justiça disso, gente? Onde está a misericórdia e o juízo de Deus? Percebe? Então essa doutrina, gente, é uma doutrina demoníaca, tá? Uma doutrina que deturpa o caráter amoroso de Deus e justo de Deus, porque Deus é o Deus justo. Cada um vai pagar sim, vai pagar de acordo com as suas obras e vai pagar o preço justo. Até que o último centavo, até que o último centavo ali seja pago, vai pagar. Mas depois, gente, já era. Deus vai destruir, vai deixar de existir. Percebe? Olha só. Jesus sabiamente usou uma parábola para ensinar uma lição aos que se apegavam às coisas materiais, negligenciando as oportunidades de fazer o bem e de tomar decisões corretas nesta vida. O que acontece? Os judeus, gente, tinham uma crença o seguinte, que a pessoa que era rica, ela era abençoada por Deus. Uma pessoa que era rica ali, ela tinha recebido grandes bênçãos, e uma pessoa que era pobre, era miserável, não tinha bênção nenhuma de Deus. Deus havia rejeitado essa pessoa pobre. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó começaram a acusar Jó. Jó, você deve ter feito alguma coisa, Jó, porque Deus jamais faz isso com uma pessoa justa. Você não é justo não, Jó, você pecou. E ficaram acusando Jó, gente. E Jó não tinha pecado nenhum. Então Jesus está mostrando para aqueles ricos ali que a riqueza não é sinônimo de bênção de Deus, não. Que se a pessoa não for justa, não andar, né, humildemente com Deus e buscar fazer a vontade de Deus, né, não é que é rico que vai ser salvo, não. Sabe? Então Jesus fez ali o contrário, né? O pobre ali que era humilde foi salvo, que era rejeitado aos olhos dos judeus ali, foi salvo. Percebe? Então, gente, olha só, a lição a ser tirada dela é que todo homem é dado suficiente luz para desempenho dos deveres dele exigidos. As responsabilidades do homem são proporcionais às suas oportunidades e privilégios. Né? A irmã White escreveu isso aqui, gente, isso aqui é incrível, tá? A irmã White escreveu isso aqui, olha, Parábola de Jesus, isso é muito importante. Esse livro Parábola de Jesus aqui é bacana, você tem tantas coisas legais ali. Mas, enfim, vocês percebem, gente, como que a coisa é? Né? Se a gente lê com o panorama que a Bíblia apresenta, a sua lente vai ter uma visão muito mais ampla do que você ficar só com uma lentinha aqui num verso. Mas quando você amplia a sua visão, você tem uma visão muito mais ampla desse assunto. Você tem uma explicação muito mais coerente, muito mais correta. Percebe? Muito mais coerente. Tem mais um texto, gente, está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9, as almas debaixo do altar, né? Tem gente que pega o seguinte, está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 9, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, né? E eles clamavam, até quando, Senhor, não vingará o nosso sangue? Está lá as almas clamando debaixo do altar. Gente, almas debaixo do altar. Você acha que isso é real? O livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Ele é muito simbólico, tá? Ele contém símbolos. Por exemplo, Jesus, o leão da tribo de Judá, Jesus é leão, gente, é símbolo, tá? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus é cordeiro, gente, é símbolo, tá? Então, a linguagem apocalíptica, gente, era uma linguagem cheia de símbolo, uma linguagem simbólica. Então, o que representa realmente essas almas debaixo do altar, então? Essas almas quer dizer que as pessoas que morreram vão lá, então a alma está imortal, vivendo debaixo do altar, gente. Não é no seio de Abraão mais, não? Para onde vão as almas? Vai para o seio de Abraão, para debaixo do altar, vai para onde? Né? Percebe? Então tem vários lugares para a alma ir. Porque uns acreditam que a alma fica debaixo do seio de Abraão. Fica lá no seio de Abraão. Né? De tal forma que quem está no inferno consegue conversar com quem está lá no seio de Abraão. Olha que coisa incoerente. Já pensou uma pessoa que está... Uma mãe que morreu, a alma dela foi lá para o seio de Abraão. Como as pessoas acreditam. Mas o filho dela morreu, foi lá para o inferno. E a mãe vai estar lá vendo o filho queimando. Ô mãe, mãe. Desce aqui, mãe, para molhar minha língua, mãe. Você acha que essa alma vai ficar feliz? Ela vai ficar num paraíso, desfrutando da alegria, da salvação? Que coisa, gente. Percebe como que a coisa é? Então, será que essas almas debaixo do altar, então, são almas reais, são pessoas reais, são almas de pessoas que morreram, estão lá, que João viu? Então, a alma é mortal, é por causa disso?
Percebe? Então nós temos que ter um bom senso, sabe, para entender. Como explicar então isso aqui, né? Olha só, muitos alegam que o fato de João ter visto as almas debaixo do altar fortalece a doutrina da imortalidade da alma. Ora, para onde vão as almas? Para o seio de Abraão ou para debaixo do altar? Essas almas são reais ou simbólicas, né? O altar, gente, o altar faz referência ao altar de sacrifícios que havia lá no santuário. Até que no santuário terrestre, gente, tinha o altar que era feito de sacrifícios, né? Então, por essas almas debaixo do altar, elas representam todos os que foram martirizados por amor de Jesus. Então, as pessoas que morreram, ali está deixando bem claro que o sangue das pessoas clamam, o sangue das pessoas que morreram clama desde o altar do Senhor. Assim como o sangue de Abel clamou, né, da injustiça que Caim praticou contra ele, os que morreram também martirizados pelo amor a Cristo, também clamam por justiça. É o sangue que clama por justiça, gente. Olha o que diz lá em Levíticos capítulo 4, verso 7, sobre essa questão, como que era feito o processo, né, do sangue das vítimas que eram sacrificadas, né, dos animaizinhos ali. Quando a pessoa pecava, ela levava um animal, né, a pessoa que deveria morrer. Mas quem morria no lugar dela? Um animal inocente, né? Então eles sacrificavam aquele animal, derramavam o sangue aonde? Olha só o que diz lá Levíticos capítulo 4, verso 7, olha. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então são dois altares, gente. Tem um altar lá dentro, um altar de incenso, que ficava dentro do santuário, e um altar de holocausto que ficava fora, que era o altar de sacrifícios. Então o sacerdote pegava o sangue do animalzinho inocente, que morreu no lugar do pecador, ele entrava dentro do santuário e colocava um pouco daquele sangue na ponta do altar de incenso ali. E o resto do sangue ele ia lá fora e derramava na base do altar, quer dizer, embaixo do altar, ele derramava debaixo do altar o sangue. Então essas almas aqui, gente, representam o quê? O sangue dessas vítimas que foram mortas inocentes, clamando justiça, clamando por justiça, percebe? Então o Apocalipse é um livro simbólico, você tem que entender o significado dele, tá? Para não cair em erro. Outro texto também que as pessoas usam para afirmar, né, que nós temos um corpo, uma alma, né, que é a alma imortal, olha. Deuteronômio capítulo 4, verso 29, olha. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só, então eu tenho meu coração, eu tenho minha alma, né? Bem, gente, alma, nefesh, no hebraico, é o mesmo que no grego, psique, né? Que é o quê? Pensamento, estou vivo, sentimento, pensamento. Coração, sentimento, alma com pensamento, tá? Com raciocínio, tá? Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só que interessante, a gente pega esse texto aqui, aquelas pessoas que acreditam na tricotomia, né? Que nós temos três coisas de nós independentes, né? Ou aquele também que acredita na alma imortal, né? Eles pegam esse texto para afirmar, não, nós temos uma alma, porque Paulo está dizendo aqui, olha, que todo o seu espírito, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis. Para quando, gente? Para quando? Está dizendo aqui, olha, claramente, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa alma vai estar no céu, mas aqui está dizendo que é para quando? Para a vinda, para permanecer irrepreensível, para a vinda de Jesus. Para a vida de Jesus. Então, se a alma está no céu, então para que vai ficar repressivo lá no céu? Já está no céu. Não, aqui para a vinda de Jesus. Então, como nós entendemos esse texto, a explicação para esse texto aqui, olha. Então a tricotomia, né, a doutrina que acredita que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, né? Cada um independente entre si. Contrário à doutrina holística, né, que nós acreditamos que nós somos um, que nós somos alma, que nós não temos alma, que nós somos uma alma, conforme a Bíblia diz, né? Então, olha só. Mas o que a Bíblia fala da alma, né? Alma no hebraico é nefesh. No grego é psique, né? Psique ou psique, traduzida por pessoa, por pensamento, quer dizer, a alma é pessoa, é um ser vivo, uma pessoa que pensa, que raciocina, sabe? É isso. Então, a alma é o raciocínio, é o pensamento, sabe? Intelecto, percebe? Você fala assim para mim, mas Ivan, os animais também não têm alma, eles não têm intelecto. Mas os animais, você fala para o cachorrinho, você fala cachorrinho, chama ele vai ouvir, você vai vir. Sabe? Ele é uma alma, ele é um ser, ele não é um robô. Ele não é um robôzinho que você aperta o botão e ele vai vir. Não, você vai chamar, ele vai entender que você está chamando ele. Percebe? Então, alma, gente, significa isso, tá? Pensamento, intelecto, sabe? E é o resultado do quê? Do sopro do fôlego de Deus, do sopro de Deus. O sopro de Deus no pó. É isso que é alma, né? Olha só que interessante, gente. Olha, lá em Gênesis capítulo 46, verso 27, tem um detalhe interessante, olha. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram duas almas.
Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Está vendo aqui como alma como pessoa. Não está aqui alma penada. José não teve duas almas penadas que nasceu dele, que era alma penada, não. Eram seres, filhos dele mesmo. E todas as almas de Jacó, os filhos de Jacó que vieram para o Egito, eram 70 pessoas. 70 pessoas que vieram com José, 70 almas. Percebe? Olha só, Deuteronômio capítulo 10, verso 22, olha. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então olha só, eram um pouquinho pessoas. Quando fala aqui alma, você vê? A palavra aqui que está aqui no Deuteronômio, gente, algumas traduções, se você tiver sua Bíblia, que já está arrumado isso aí, você vai ver que com 70 pessoas, algumas traduções já arrumaram, né? Mas algumas traduções mais antigas dizem com 70 almas, né? Teus pais desceram do Egito. Tanto pessoas, a tradução para o português como pessoas como alma, no original está lá nefesh, que é a própria palavra hebraica para alma mesmo, nefesh. Então, pessoas, sabe? Ser vivo é alma, percebe? Então, não tem essa de que a pessoa tem uma alma, gente, tá bom? Tem mais um texto lá em Mateus capítulo 10, verso 28, que as pessoas pegam esse texto para afirmar que nós temos uma alma, olha só. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma, temendo aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só, gente. Eles acreditam que a alma é imortal, que a alma não morre, então que a alma... Se a alma é imortal, por que então que Deus está dizendo que a alma morre? Né? Olha, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. O que vem de ser isso aqui, gente? Não pode matar a alma. A pessoa pode matar o corpo, mas não vai matar o seu raciocínio, lógico que você tem da sua fé. Sabe? Eles vão matar o seu corpo, você pode morrer, mas eles não vão poder tirar a sua fé de você. Eles não vão poder tirar o seu raciocínio, o seu intelecto de que você crê, sabe, na fé que você tem. É isso que quer dizer aqui, tá bom? Não quer dizer que... Porque, olha só, se tivesse uma alma mortal, né, que diz aqui, olha, antes temei aquele, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ô, Ivan, mas aqui fala de inferno. Então o inferno existe. Gente, deixa eu falar pra você. O conceito de inferno na Bíblia não é esse conceito de inferno que as pessoas acreditam por aí, que tem um negócio que fica queimando. Porque quando você vai em Apocalipse, lá no capítulo 22 de Apocalipse, 21, 22 de Apocalipse, lá tem um texto que fala assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, enxofre. Acho que no capítulo 20, se eu não me engano, tá? No finalzinho do capítulo 20. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, se a morte, se o inferno é lago de fogo, se o inferno é fogo, por que vai ser lançado no lago de fogo o inferno? Percebe? Inferno na Bíblia, gente, é traduzido como sepultura, lugar dos mortos, tá? Lugar dos mortos. Que, né, fará aparecer no inferno, quer dizer, vai matar a pessoa, jogar na sepultura, né? Tanto a alma como o corpo, quer dizer, vai ficar lá, vai ficar no estado de inconsciência, morto. Percebe? E Deus vai destruir, e tem um juiz eterno, que vai ser do fogo mesmo, que é o fogo, lago de fogo. Ali vai ser destruído tudo ali, tudo. Então esse aqui está se referindo ao lago de fogo. Tá bom que é lago de fogo que vai destruir tudo. Os pecadores e o diabo e seus anjos. Percebe? Então, gente, essa explicação, olha, a Bíblia afirma categoricamente que o único que tem a mortalidade é Deus. Olha o que diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, olha. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, percebe? Paulo está dizendo aqui, olha, quem tem imortalidade? Quem que é imortal? Quem que é o único imortal? É Deus. Os homens, a alma do homem imortal? Não. Nem os anjos são imortais. Nem os anjos. Porque Deus pode destruir eles. Porque foi Deus que criou eles. O único que é imortal é Deus, gente. O único que é imortal é Deus. Percebe? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha só Ezequiel capítulo 18, verso 20. Olha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Percebe? Então, a alma que pecar vai morrer. Então, se a alma é imortal, aqui está dizendo que não. Está dizendo que não é mortal, não. Que vai morrer, que vai ser destruído. Percebe, gente? Então, são coisas importantes que nós precisamos refletir, tá? Para que a gente não caia em ventos de doutrina. Eu deixei aqui, né? Eu vou deixar um link, de repente, para vocês assistirem, de alguns vídeos sobre esse assunto, que eu acho muito importante. Eu acho legal também vocês buscarem mais informação sobre isso, tá? Porque aqui foi um geralzão, mas eu acredito que vocês possam buscar muito mais informações sobre esse assunto, para vocês terem uma visão muito mais ampla ainda, tá bom? Então, que Deus te abençoe, espero que você tenha entendido, né, o conceito de holismo na Bíblia, né, o conceito que a Bíblia apresenta, né? Não é esse dualismo que as pessoas pregam por aí, nem a tricotomia que as pessoas pregam por aí, mas o conceito bíblico de holismo, que nós somos um ser, nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Espero que ficou bem claro para vocês, tá bom? Então, que Deus te abençoe,
que você possa cada dia mais crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço do seu amigo Ivan.